Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós continuaremos o Scrum depois de tanto tempo, não é mesmo? Hoje nós iremos continuar o nosso trabalho dentro do Scrum. No episódio anterior, nós falamos sobre equipes e tempo, que é o equivalente ao capítulo 3 e o capítulo 4. Hoje nós iremos estudar o capítulo 5, que é, propriamente dito, desperdício é um crime. E se der tempo, nós iremos falar sobre o próximo capítulo, que é planeje a realidade, não a fantasia. Enfim, vamos ao vídeo. Então espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Vamos começar. O que o Scrum faz é criar um tipo diferente de padrão. Ele aceita o fato de que somos criaturas movidas pelo hábito, que isso deveria ser algo óbvio. Buscamos ritmos e somos até certo ponto previsíveis. Isso também é outro fato que é óbvio. Mas também somos seres mágicos capazes de atingir a grandiosidade. O que ele quer dizer com isso daí? É aquilo que eu já falei em vídeos anteriores, LDO, LSO. Quando criei o Scrum, pensei, e se eu conseguisse pegar os padrões humanos e torná-los positivos em vez de negativos? O que ele está querendo dizer aqui é, e se eu usar o comportamento humano para fazer coisas boas, ao invés de fazer merda, que é o que a gente faz, a gente usa os nossos hábitos para fazer merda. Que é a mesma coisa que eu já disse em vídeos anteriores. Faça aquilo que é necessário, não faça aquilo que gosta, porque aquilo que gosta geralmente vai te fazer merda, que é o lado negativo dos hábitos. E se eu conseguir desenvolver um ciclo virtuoso em que sempre se reforce e que promova o que temos de melhor e diminua o que temos de pior? Isso aqui também é outra coisa óbvia e que isso não é novidade. Isso existe desde o Egito. Para vocês que não sabem, isso existe desde o Egito. É coisa nova porque agora a gente tem tecnologia o suficiente para conseguir compreender isso, mas agora isso já é velho pra cacete. Quando entro em uma empresa, em geral me deparo com cerca de 85% de esforço desperdiçado, que a gente vê de praxe. 85% do que a gente faz é puro desperdício. Apenas 1/6 do trabalho feito realmente produz algo de valor. Essa cria a regra do 20-80, que geralmente 80% do que a gente faz, só 20% é que vão trazer o resultado, que é uma inversão do 80-20. Bem no fundo, quando repetimos o ritmo dos nossos dias, sabemos que isso é verdade, e por isso que rimos, às vezes, meio nervosamente quando ouvimos piadas sobre a insanidade e o desperdício de vida que encontramos em uma corporação moderna. É o que eu disse, galera, é o que eu vivo dizendo. Teorizar demais chega à abstração humana. E isso vocês já devem conhecer, porque eu já falei, eu praticamente todo vídeo falo sobre isso. Ele usou palavras japonesas muri, desperdício causado pela irracionalidade, e mura, desperdício causado pela inconsistência, e muda, que é o do Dio. Isso é brincadeira, desperdício causado pelos resultados. Vamos lá, vamos por partes. Existem 3 modos de desperdício nessa parte. Um é o desperdício, vamos dizer assim, um desperdício mor, que é o desperdício pela irracionalidade. Isso aqui é algo que toda a humanidade precisa passar. Lembre-se lá do vídeo que eu falei sobre os fenômenos irracionais, e você vai se lembrar que sempre existe a própria natureza da irracionalidade, ela traz um desperdício por si só. Essa daí eu não vou explicar com tantos detalhes, porque eu espero que você pense um pouquinho sobre aquele vídeo, certo? Vamos por mura. Desperdício causado pela inconsistência. A inconsistência, essa daí é de praxe, velho.
É aquela coisa que você não quer construir aquilo como se fosse um hábito. Você quer que seja rápido a coisa, e isso gera inconsistência. Por exemplo, se você acorda 5 horas da manhã hoje, amanhã você acorda 10, aí daqui a pouco 5, 11, e isso vai gerando uma inconsistência que vai, obviamente, gerar desperdício. E nós temos o muda, que é o desperdício causado pelos resultados, ou seja, não foi medido até mesmo os resultados, porque você tem uma estimativa de resultados, mas eles não podem ser resultados que não foram fora da margem do negócio. Por exemplo, você sabe que os resultados nunca serão aquele patamar que você espera, mas também existe uma margem de resultados. Como por exemplo, quando a gente usa limites para calcular, por exemplo, quantas vendas a gente precisa fazer. Muitas vezes o cálculo de limite, dentro da própria ciência do cálculo, ele explica quanto a gente precisa vender, por exemplo, de terrenos. E existe uma margem, um limite do que a gente precisa ter e aquilo que a gente não pode de forma nenhuma deixar acontecer, senão cai em um desperdício causado pelos resultados. Isso daqui é um exemplo que eu estou dando para vocês. A capacidade de fazer malabarismo parece ser tão atraente, principalmente em uma era na qual as informações fluem por milhares de canais diferentes, e a frase "preciso disso para agora" está se proliferando. Queremos ser o cara, o super malabarista, dizemos para nós mesmos que vamos conseguir. Infelizmente nós não vamos conseguir, e quanto mais achamos que vamos conseguir, pior ficamos. Isso aqui é uma coisa interessante, porque o que ele fala? Não adianta você pensar que você vai fazer um malabarismo e que tudo vai dar certo. E é isso que ele quer dizer. Porque a gente precisa calcular as coisas e analisar os dados com uma certa calma. E se empenhar em fazer as coisas uma de cada vez. Essa é a ideia base. Não adianta nada a gente tentar ver vários ângulos de uma vez só se a gente não entendeu um. É isso que ele está querendo dizer aqui. A coluna perda com a troca de contexto é puro desperdício. Isso mesmo. Se você tem 5 projetos, cerca de 75% do seu trabalho não vai a lugar nenhum. 3/4 do seu dia são jogados na lata do lixo. E por isso que você não consegue escrever as linhas e as colunas com a mesma velocidade. Isso se deve às limitações físicas do cérebro. Isso aqui é extremamente importante. O que ele diz isso daqui? Isso aqui está fora de contexto, mas eu vou dar o contexto para vocês. Ele está falando da troca de faixa. Por exemplo, a gente tem um contexto matemático que a gente está aprendendo ainda aquele contexto, a gente passa para outro. Isso para nossa mente é como se você trocasse o canal e ela se perde o negócio todo, fica, oxe, que caralho é isso? A nossa cabeça tem essas limitações físicas de que se você trocar o contexto muito rápido e não tiver uma ligação entre os contextos já bem definida, você vai perder tempo. É isso que ele quer dizer com essa parte. 75% do seu trabalho não vai a lugar nenhum se você tiver 5 projetos. 3/4 do seu dia são jogados na lata de lixo, porque existem vários processos e você não consegue dar conta deles, porque a sua mente possui limitações físicas para isso. Essa é a ideia o que ele está querendo dizer é sobre isso. Assim que outra tarefa for acrescentada, não importa qual simples, o tempo envolvido dobrava. Por que o tempo envolvido dobrava? Porque existe você precisa desconectar de um para ir para outro. É outra vibe, é outra coisa, então isso atrapalha, porque o cérebro precisa estar engajado. E não tem como você botar um botão off assim, desengajar, engajar, desengajar, engajar. Existe um tempo para você se engajar em alguma coisa e botar toda aquela... É a mesma coisa de mobilização. Eu ainda não falei para vocês sobre a mobilização dentro de Clausewitz, mas é quase a mesma coisa do que ele está dizendo aqui, sobre essa questão de tempo para mobilização e engajamento. Aí o cara lá teorizou que havia algum tipo de gargalo de processamento, que as pessoas só conseguem pensar sobre uma coisa de cada vez. Ele avaliou que certo esforço está envolvido ao empacotar um processo, chegando à sua memória e extraindo outro, então voltando ao trabalho. E cada vez que você troca as tarefas, tal processo leva determinado tempo. Ou seja, não adianta
algo ser mais simples ou algo ser mais complexo. Todas essas coisas precisam ser degustadas, vamos dizer assim, precisam ser degustadas pela mente, e isso leva um tempo. O maior erro que você pode cometer é tentar fazer 5 coisas de uma única vez. Isso é ser multitarefa, e você provavelmente não conseguirá fazer tudo, o que vai deixá-lo com um trabalho em processo. E é isso que é importante. Você precisa, como eu já disse aqui, a questão de multitarefa, muitas vezes ela vai atrapalhar você muito mais do que ajudar, porque primeiro você precisa, como eu já disse, absorver o princípio de só um. Você só precisa de apenas um princípio e trabalhar nele. Não adianta você tentar pegar todos os processos, porque vai dar merda, porque você não tem a capacidade. O nosso cérebro só tem capacidade de trabalhar uma coisa de cada vez. Aí você trabalha, faz todo aquele processo e depois passa para o outro. Isso geralmente eu faço com tudo que eu aprendi até hoje. Foi desse jeito. Eu pegava lá, começava, me adaptava, ficava bom naquilo, demorava, mas só que eu ficava dentro de um processo. Depois que eu já tinha um certo domínio daquele processo, aí eu ia para outro processo. Mas sempre assim, um único processo, você trabalhando nele. Porque senão você não consegue. Qual é o problema? O problema é que o estoque muito alto é a mesma coisa de trabalho em processo. Se você investe muito valor em coisas que não estão entregando valor, não terá recurso para fazer outras coisas, tais como anunciar mais, estimular mais vendas ou explorar novas ideias. Você tem que ter algum estoque. A chave é minimizá-lo. O trabalho não é feito e produtos que não estão sendo usados são dois aspectos da mesma coisa. O esforço investido sem qualquer resultado positivo, não faça isso. O que ele quer dizer com isso? Vamos lá, vamos pegar tudo que eu disse aqui para encaixar. É a questão de você estar ativamente pensando. O ato de você usar a sua inteligência não é nada mais do que isso. De você saber o que tem valor e se você está trabalhando em cima daquilo que entrega valor. Essa é uma questão de lógica, de você trabalhar com a sua lógica e saber. E isso se você não tiver no modo robô. Aí você precisa trabalhar com inteligência, sabendo que tem certas coisas que você está trabalhando, mas não vai entregar o valor. E esse tempo que você está trabalhando com coisas que não vão entregar valor, você está gastando recursos que poderia estar fazendo outras coisas. Porque lembrando, isso é uma coisa que eu já disse muito aqui no meu canal, se nós não podemos fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Isso daqui também é um princípio básico das leis da economia. Nós não podemos ter todos os recursos de uma única vez. Nunca podemos fazer isso, porque os recursos são o quê? Limitados. Todos os recursos são limitados. Isso significa que para a gente fazer uma coisa, a gente tem que deixar de fazer outra. Isso é uma questão que também é óbvia, porque a própria natureza nos mostra isso. Ou seja, precisamos dar atenção àquilo que não vai gerar valor, porque isso é a mesma coisa de produtos que a gente não vai conseguir fazer, porque a gente está trabalhando com coisas que não vão ter um valor. Então essa é a ideia. Ele quis ligar produtos que não vão ter um valor relevante e também produtos que a gente não vai usar. É esse o aspecto que ele dá, que são a mesma coisa, porque todas elas são um esforço sem qualquer resultado. Então a sacada dele é basicamente essa. A maneira como você lida com esses erros pode ter um impacto extraordinário na velocidade e no nível de qualidade com que você faz as coisas. O que ele quer dizer? Que você saber o que é importante e você saber que essa coisa importante está tomando o seu tempo e você não pode voltar atrás com esse tempo, e que existem coisas muito mais relevantes que você está deixando de lado para tentar produzir algo que não tem valor. Então existem duas coisas que você está fazendo, e esses erros, se você continuar com eles, você vai perder em questão de velocidade e qualidade. Essa é a ideia principal. Na Toyota, conforme eu disse, cada um dos trabalhadores pode parar a linha. A ideia é que o processo seja aprimorado de forma contínua e que o momento certo de corrigir um problema seja quando ele é detectado e não depois. Isso aqui, até se você trabalhar como escritor escrevendo, você vai ver que isso é uma bosta. Porque é tipo o seguinte: se você escreve uma coisa e deixa pra corrigir depois, mano, vai ser um trabalho do caralho, velho, pra você tentar corrigir, e você vai querer passar. Porque você vai pensar, isso aqui é pouca coisa, deixa essa porra passar mesmo, porque é muita coisa.
em vez de você corrigir na hora certa. Então esse é um problema que o Scrum ele fala. Se acontecer uma merda, você tem que fazer ela de forma contínua. E você não pode deixar aquela merda passar, mas você vai aprimorando aquilo dali. É a mesma coisa de você dizer que a perfeição ela é feita de várias imperfeições. Então a perfeição ela é construída através de várias imperfeições. Essa é a ideia. Uma constante atualização. E que o momento certo de corrigir é quando ele é detectado e não depois, porque depois vai virar uma bola de neve. Nós só conseguimos lembrar de algumas coisas, só podemos nos concentrar de verdade em uma coisa de cada vez. E essa tendência para o processo de corrigir as coisas fica mais difícil quando se passa mais tempo. É o que eu acabei de falar para vocês. Você tem que se tornar a pessoa que era no passado de novo, colocar-se de volta dentro de uma mente que não existe mais. Isso aqui é perfeito, tá certo? Vou explicar para vocês. Olha só, isso aqui é o mesmo conceito de Heráclito que ele está querendo dizer aqui. O que o Heráclito falava? Que um rio ele não passa duas vezes pela mesma pessoa, uma vez que não existe mais aquele tempo morreu praticamente, é isso que ele queria dizer. E para você se colocar, reverter a fita, você não vai conseguir, uma vez que a experiência anterior ela não será a mesma. É a mesma coisa de você fazer sexo quando você é adolescente e você fazer sexo quando você é uma pessoa adulta. A experiência nunca vai ser a mesma, porque existe o tempo, existe tudo aquilo que era necessário para você naquela época que não pode ser agora que você é adulto, porque isso que ele está dizendo é uma realidade, porque não conseguimos retroagir todas as experiências que nós tivemos no passado, porque aquela mente não existe mais. Isso é um joguete da teoria dos tempos cruzados que eu ainda não mostrei para vocês, mas é isso que ele quer dizer aqui. Você tem que se tornar a pessoa que era no passado de novo, sendo que colocar você de volta dentro dessa mente que não existe mais pode demorar, e demora 24 vezes mais tempo do que você levaria se corrigisse o problema assim que descobrisse. É aquela coisa da matemática também. Quando você não gosta da matemática, deixa de estudar aquilo que você tem dificuldade em matemática. Aí isso é, por exemplo, na segunda série. Já tem problema de matemática na segunda série e você, vou jogar essa porra com a barriga. Aí quando chega no terceiro ano do ensino médio, você já não sabe de porcaria nenhuma. Vê lá um monte de letra lá. Que desgraça, você vê aquilo dali e fala, que porra é isso, velho? Número com letra, que desgraça. Você já não entende mais nada, porque você não corrigiu enquanto ainda era tempo. Então, por hoje a gente vai terminar nessa parte. Na próxima aula a gente vai falar sobre outros detalhes, porque agora eu estou diminuindo um pouco mais os vídeos e deixando vocês assimilarem o conteúdo de uma forma mais, vamos dizer assim, mais prática. Pode-se dizer que sim, porque se eu botar muito conteúdo, que nem eu estava fazendo, vai dar um chute. Então é por isso que agora eu estou diminuindo um pouquinho o conteúdo para vocês irem absorvendo de pouquinho em pouquinho. E eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. E até a próxima, galera, com mais Scrum. Então, valeu!